Em continuação ao nosso curso do método dos elementos finitos, vamos hoje falar sobre o problema de estabilidade do equilíbrio em treliças. Sempre homenageando o grande primeiro publicador, né, em métodos dos elementos finitos, que foi o professor Ray Clough, de Berkeley, Califórnia, na época consultor da Boeing, em 1956. O problema básico é uma treliça, de novo, né? De 3 nós, 1, 2 e 3, 3 barras, 1, 2 e 3. E o problema que nós vamos tratar é o seguinte: nós temos aqui uma carga aplicada nesse nó, e até um certo ponto, até se eu aumentar essa carga, a treliça continua com o mesmo formato que ela está. Num certo valor dessa carga, chamado carga crítica, esse nó aqui vai sair de lado, vai perder a estabilidade, a estrutura perde a estabilidade, né? A posição original deixa de ser estável e uma posição alternativa passa a ser a nova posição estável do sistema. Então, essas cargas em que isso acontece são chamadas cargas críticas, né? E nós tentamos achá-las, então, utilizando aqui o método dos elementos finitos. Esse probleminha em particular está lá nos programas dados, né, em MATLAB e Scilab, e claro que vocês devem usar esses programas que são genéricos para outros exemplos, para calcular, então, a estabilidade do equilíbrio dessas estruturas. O método dos elementos finitos basicamente parte da ideia de que cada ponto dessas barras ele pode se deslocar segundo a sua posição e segundo o tempo, né? São funções contínuas, né? Mas isso implicaria em resolver equações diferenciais com condições de contorno complicadas. Então, nós vamos, no método dos elementos finitos, trabalhar apenas com os deslocamentos dos nós dos elementos. Numa treliça, os elementos são as próprias barras, né? Não precisa dividir mais do que isso. Então, nós vamos trabalhar apenas com os deslocamentos dos nós das nossas barras. Esses serão os nossos elementos. Dessa forma, nesse modelo, nós temos 2 deslocamentos em cada um desses 3 nós, formando um vetor de deslocamentos nodais da estrutura P minúsculo. E também poderíamos ter, né, cargas aplicadas nesses nós, que seria um vetor de forças externas, esforços nodais na estrutura P maiúsculo. Essa é a notação do professor Venâncio, que foi o primeiro professor de estruturas aeronáuticas no ITA, já falecido, infelizmente. P maiúsculo para carregamento e P minúsculo para deslocamentos da nossa barra. E nós podemos dividir, né, esses vetores em 2, né? Um que seria os deslocamentos livres, né, que são as incógnitas do problema, e o outro que são os deslocamentos restritos, né, nos apoios que são conhecidos, né, em geral é 0. A mesma coisa o vetor das forças nodais, né? Nós teríamos as forças, os carregamentos que são dados, né, nos nós livres e as reações nos apoios que são desconhecidas. Então, qual é o problema básico, então, de estabilidade, né? A gente tem uma configuração inicial de equilíbrio estável, né? E se nós perturbarmos, né, demos uma pancadinha lateral, a estrutura vibra e retorna a essa posição. Nesse caso, o equilíbrio é estável, né? Agora, vamos dizer que os esforços aplicados inicialmente vão crescendo até atingir um ponto, né, chamado crítico,
em que pode existir uma configuração alternativa, sem aumento do carregamento, simplesmente pelo valor do carregamento ele faz com que a configuração inicial deixe de ser estável e apareça uma nova configuração que será estável. A equação de equilíbrio, então, passa a ser essa que está aqui. Nós temos a matriz de rigidez da estrutura, K maiúsculo, a matriz de rigidez chamada geométrica, que é aquela que leva em conta a intensidade do carregamento aplicado, calculada para um carregamento de referência, e nós temos aqui um lambda, né, um fator de amplificação, e nós queremos achar justamente esse valor para que aconteça, então, a instabilidade. Essas matrizes aqui, multiplicadas por um vetor constante chamado modo de flambagem, quer dizer, que seria a forma com que a estrutura assumiria depois de acontecer a instabilidade, e isso aqui igual a zero, né? Aqui está justamente dito o seguinte, que para o mesmo valor de carregamento crítico, né, a estrutura deixa de ter aquela forma e assume uma outra forma, sem precisar aumentar o carregamento. Nós temos, então, um sistema de equações algébricas lineares homogêneo, que vocês sabem que só tem solução não trivial, quer dizer, só tem soluções diferentes de zero, se o determinante da matriz for zero. Isso aqui recai numa equação polinomial de grau n, né, onde n é o número de deslocamentos livres do nosso sistema. Essa equação polinomial, então, tem n raízes, essas n raízes são as chamadas cargas de flambagem, né? Seriam os valores desse lambda que fariam com que a nossa estrutura perdesse a estabilidade segundo uma forma qualquer. Tem várias, né? Em álgebra linear, a gente prova que, nesse caso particular, nós teríamos n valores desse lambda e, portanto, n modos de flambagem, e esse n, então, é o número de deslocamentos livres da nossa estrutura. Também prova-se lá em álgebra linear que esses valores são reais e independentes, né? São diferentes. Nós estamos aqui organizando do menor para o maior. Vamos aplicar, então, agora nossos elementos finitos, né? Então, vamos pegar uma barra da nossa treliça no seu eixo de referência, né? X barra, e nós vamos pegar aqui um ponto dentro do elemento de ordenada X barra, que tem deslocamentos U barra e V barra. Esses deslocamentos são funções de X barra e do tempo, né? Elas são funções contínuas. Mas nós vamos discretizar o problema dizendo que eu posso escrever essas duas funções como uma superposição de funções simples só de x barra multiplicado pelos deslocamentos dos nós do elemento, que são organizados num vetor, né, que é o vetor de deslocamentos nodais do elemento no sistema local de referência. Essa matriz de funções aqui de x barra, ela tem 8 componentes, né? Porque nós estamos discretizando duas funções com 4 deslocamentos. A primeira linha são funções de forma que interpolam o deslocamento U bar. E a segunda linha são funções de forma que interpolam os valores da função V bar. Essas funções podem ser quaisquer, tá? No método de elementos finitos poderiam ser quaisquer funções, desde que o valor seja 1 num nó e 0 no outro, e seja 0 fora do elemento.
Mas nós vamos usar funções simples aqui, né? Vamos usar funções lineares. E algumas delas também são zero. Está aqui as funções, né? Vale um num nó e zero no outro. São funções, então, simples, lineares do nosso problema. Para começar, então, a trabalhar, nós vamos calcular a energia de deformação desse elemento. Então, vamos pegar um elemento de comprimento L, numa posição x barra, a gente tem aqui uma seção que se desloca para uma nova posição dada por U barra e V barra. E uma outra seção um pouquinho à frente, um dx barra à frente, que se desloca para uma posição U mais U du barra, V mais dV barra. Aqui tem um triangulinho, né? E essa hipotenusa é o comprimento final desse trechinho aqui, que era dx barra antes e agora é ds. Nós vamos achar isso usando Pitágoras, né? Então, temos aqui, por Pitágoras, o comprimento do ds. Pondo o dx barra em evidência, aparece aqui a derivada de U barra em x barra, né? U barra linha, e a derivada de V barra em x barra, V barra linha. A deformação, a medida da deformação é o comprimento final menos o comprimento inicial sobre o comprimento inicial. Isso é a definição de deformação, um número puro, né? Não tem unidades. Seria essa raiz quadrada aqui. Como isso é complicado, a gente costuma admitir que os deslocamentos são pequenos e vamos simplificar um pouco, fazendo uma expansão em série disso aqui. E chegamos, então, numa deformação aproximada, que é U barra linha, né, a derivada de U barra em x barra, mais meio de V barra linha ao quadrado, né, a derivada da função V em x barra. Como essas funções foram aproximadas por elementos finitos, nós vamos fazer isso daqui a pouquinho. Mas precisamos também das tensões, né? Nós vimos as deformações. As tensões são proporcionais às deformações por meio da lei de Hooke, né? Uma lei linear, que as tensões são proporcionais linearmente às deformações, conforme essa lei que está aqui. Tensão sigma, que é força dividida por área, é o módulo de elasticidade do material vezes a deformação epsilon. Essa relação linear aparece aqui no gráfico, né? E a integral, a área, né, embaixo dessa reta, né, meio de sigma vezes epsilon, ou meio de E vezes epsilon quadrado, tem unidades de energia, né, de energia de deformação, no caso, por unidade de volume. Para o elemento todo, nós integramos, então, para o volume o epsilon quadrado, e pondo o E sobre 2 aqui fora. Isso se o epsilon fosse uma função contínua, mas o epsilon também é aproximado pelo método dos elementos finitos, né? Então, o que a gente faz? A gente coloca aquela aproximação, né? N vezes Q, né? Para aproximar. Então, vamos começar aqui devagarzinho, né? Vamos pegar aquela deformação e elevar ao quadrado, fica isso que está aqui, né? E colocamos, então, no lugar dessas derivadas que aparecem aqui, as derivadas daquela aproximação, né? Então, está aqui, ó, esse PU é a derivada em x barra daquela primeira linha da matriz de funções de forma. E esse G que aparece aqui é a derivada em x barra da segunda linha, né? Aquela que interpola os deslocamentos verticais. E com isso, né, nós vamos ter aqui
uma expressão para energia de deformação. Aqui algumas coisas foram cozinhadas, lógico, né? Esse V barra linha a quarta potência foi desprezado, né? E outras coisas mais foram feitas aqui. Por exemplo, esse U barra linha aqui integrado no volume foi aproximado para a força normal que está aplicada na barra. Vejam que o dV que está aqui também, ele é a área da seção, né? Vezes 1 dx barra, tá certo? Então, a área da seção aparece aqui fora na integral, né? Aparece aqui fora na integral. O módulo elasticidade, que é uma constante física, também está fora da integral e assim por diante. Usando agora as equações de Lagrange, né, que permitem achar o equilíbrio como sendo um ponto de mínimo da energia mecânica total do nosso sistema, nós vamos então aplicar aqui a equação de Lagrange, que é a derivada no tempo da derivada parcial do lagrangiano nas velocidades. Esse pontinho é velocidade, é derivada no tempo, segundo a notação de Newton, mais a derivada do lagrangiano nos deslocamentos, né? Igual às forças externas não conservativas. O lagrangiano é a diferença da energia cinética e a energia potencial total, onde a energia potencial total é a energia de deformação menos o trabalho das forças conservativas. Essas forças conservativas são as forças que o resto da estrutura aplica sobre o elemento e que a gente coloca na forma de um vetor também, Q maiúsculo barra, onde nós temos a correspondência com esses deslocamentos aqui. Nós teremos um Q maiúsculo 1, né, que é uma força horizontal, um Q maiúsculo 2, que seria uma força vertical, e assim por diante. E com isso a gente forma um vetor, né, Q maiúsculo barra, que teria o Q maiúsculo 1, Q maiúsculo 2, e vai por aí à frente. Então, se eu fizer o produto escalar dos deslocamentos nodais pelos esforços nodais, eu vou ter o trabalho das forças externas conservativas, que vai aparecer aqui na energia potencial total, no lagrangiano e depois na equação de Lagrange, que nos dá, então, como ponto de equilíbrio estável, o ponto de mínimo de energia mecânica do nosso sistema, que é o que está escrito aqui agora. Eu desprezei a energia cinética, né? Ficou só a energia potencial total. E coloquei aqui na direita a derivada do trabalho das forças conservativas, que é o vetor dos esforços nodais, né? Esse vetor aqui dos esforços nodais. Ele está aqui. Aplicando, então, a derivada parcial nos deslocamentos, na energia de deformação, nós caímos aqui nesse parênteses vezes o vetor de deslocamentos. Nesse parênteses, então, tem duas parcelas. Uma que já é conhecida lá da estática, que é a matriz de rigidez Kzinho barra, né? E outro é a matriz de rigidez geométrica, né? Que tem a ver com o carregamento da nossa estrutura, esse N aqui, né? Que são as forças normais nas barras da estrutura, da treliça. Então, são as duas matrizes, né, de rigidez, a elástica e a geométrica. Esse nome geométrica é um nome tradicional, não precisa se preocupar com isso. Ela tem a ver com a força normal que está atuando na barra da treliça. Como a nossa treliça é composta de barras em várias direções, a gente precisa saber fazer essa conta para qualquer direção. Então, nós vamos partir do vetor dos deslocamentos nodais no sistema local de referência
e chegar nos deslocamentos no sistema global, né? Então, o local é esse aqui, ó, que é barra 1, que é barra 2, na direção do eixo e transversal ao eixo. No sistema global de referência, seria paralelo aos eixos da estrutura, né? Q1 e Q2 sem barra. Lá em cima, a mesma coisa, né? Q3 e Q4 sem barra. Da mesma forma, os esforços, né? Os esforços externos. Nós temos aqui no sistema local de referência, Q maiúsculo barra 1, Q maiúsculo barra 2, etc. E no sistema global de referência, né? Q maiúsculo sem barra, né? 1 e 2, 3 e 4. Para transformar um no outro, a gente tem que utilizar uma rotação de eixos, multiplicando, então, por uma matriz T, onde aparecem os cossenos e os senos. Bom, fazendo as contas, fazendo aquelas integrais, né? Vamos voltar lá atrás só para ver. Essas integrais aqui, né? Para achar a matriz de rigidez elástica e a matriz de rigidez geométrica, nós chegamos, então, na matriz de rigidez elástica, Kzinho traço, né, do sistema local de referência, e o Kzinho sem traço no sistema global, fazendo esse produto aqui de matrizes. Da mesma forma, a matriz geométrica, de rigidez geométrica, no sistema local de referência, fazendo aquela integração, é essa. E no sistema global de referência, o Kzinho G é obtido fazendo esse produto de matrizes aqui, né? T transposto vezes Kzinho G traço vezes T. E vejam que aparece aqui a força N, né? A força normal na barra. Vamos então fazer um exercício para entender um pouquinho melhor isso. Esse exercício está lá nos programas em MATLAB e Scilab, fornecidos, né, no Moodle, que são programas genéricos que podem ser adaptados para outras estruturas. Nosso exemplo é a treliça com os nós 1, 2 e 3, barras 1, 2 e 3, e essa carga P aplicada aqui na vertical, na direção dessa barra 3. A estrutura está em equilíbrio com essa carga, né? Ela não se desloca, né? Porque a carga está exatamente na direção da barra 3. Mas se a gente for aumentando essa carga P, vai chegar a um certo valor dela em que a estrutura fica instável, né? E esse nó sai de lado. E a estrutura, a posição anterior ficou instável, né? E a nova posição secundária é que passa a ser estável. Esses são os deslocamentos que são as nossas incógnitas, ou se for apoios, são conhecidos. Os valores numéricos estão aqui. Nós vamos pôr uma carga de referência de 1 kN, e no final do problema a gente vai ver quantas vezes esse 1 kN eu tenho que ter para acontecer a instabilidade. Aqui está a área da seção e aqui está o módulo de elasticidade do material. Isso aqui é 2 milhões, né, de newtons por metro quadrado. O programa, para funcionar, precisa, né, das coordenadas dos nós. E a gente precisa também informar quais são os nós que têm apoios, né, que têm restrições. E com essa informação, o programa gera essa matriz LN aqui, que diz o número dos deslocamentos de cada um dos 3 nós, aqui no caso. E depois a gente tem que dizer onde começa e onde termina cada uma das barras. Com essas duas matrizes aqui, o programa gera, né, uma matriz que LN, não está escrito aqui, mas é uma matriz LN, LM, né, L do membro, né, do elemento, onde para cada barra
nós dizemos qual é o número do deslocamento na estrutura correspondente aos deslocamentos da barra. Então, para a barra 1, por exemplo, o nó inicial teria deslocamentos 1 e 2, né, que correspondem ao 3 e 4 da estrutura. O nó final aqui, os deslocamentos 3 e 4 da barra, correspondem, né, ao 1, 2 da estrutura. E assim para todas as outras barras. Aí agora é só fazer as contas, né? Vamos pegar lá as formulinhas das matrizes e calcular, né, as matrizes de rigidez elásticas de cada uma das 3 barras e a matriz de rigidez geométrica de cada uma das 3 barras. Como as 3, do jeito que está lá, só a barra vertical 3 é que tem uma força normal, só ela tem a matriz de rigidez diferente de 0. E aí a gente gera as matrizes de rigidez elástica e geométrica da estrutura, usando esse algoritmozinho aqui, que é bem simples, né? Onde nós temos os deslocamentos identificados pela matriz LM, que foi gerada na estrutura, né? E os deslocamentos, e aí a gente pega a matrizinha daquele elemento e joga os coeficientes dela nas posições correspondentes nas matrizes da estrutura K maiúsculo e KG maiúsculo. Aqui sobrou um negócio de massa aqui, mas isso aqui não faz parte dessa aula, né? Isso aqui é da aula de vibrações. Pode esquecer esse pedaço final aqui, eu vou corrigir lá no PDF dessa aula. Então, aqui nós temos a matriz de rigidez da estrutura elástica, né? E a matriz de rigidez geométrica da estrutura. A gente divide, né, daquela forma tradicional, né? E vamos precisar só dessa KLL aqui, que é a matriz de rigidez que relaciona os deslocamentos livres, né, com os esforços livres. Os esforços aplicados na direção desses deslocamentos livres. E a mesma coisa para KG, né? Só a KGLL que interessa para nós. E aí a gente resolve, então, o problema de autovalores, né? O determinante, então, de KLL menos lambda KGLL igual a 0. Com isso, a gente acha o valor de lambda que, multiplicado por aquela KGLL que foi gerada para um carregamento unitário, né, de 1 kN, qual seria o valor que eu teria que multiplicar essa força para que a estrutura perdesse a estabilidade, né? Ela não deixasse aquela configuração inicial e saísse de lado para uma outra configuração. Essa carga crítica é, no nosso caso, de 1.600 quilonewtons, né? O lambda é 1.600, esse KGLL foi gerado para uma força normal de 1 kN.